Olá, meu nome é Sérgio Knorvelho, sou doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Sistemas Mecatrônicos pela Universidade de Brasília. Aqui estão os meus contatos. Hoje apresentarei como e por que publicar bons artigos científicos. Esta apresentação terá os seguintes pontos: a qualidade dos programas stricto sensu no país, como posso melhorar a qualidade da minha pós-graduação ou da sua pós-graduação, o que é a bibliometria, os principais indicadores de publicações, fatores de impacto, índice H e índice H5, nós vamos explicar um pouco sobre isso. O que é o ID/ORCID, o que quer dizer isso? O que são artigos científicos e como publicá-los? E os principais canais de publicação, periódicos ou preprints. Então nós vamos ver exatamente como é que é isso. Obrigado. Bom, como posso saber se a minha pós-graduação é de qualidade? As pós-graduações stricto sensu, como mestrado e doutorado, elas são de responsabilidade de um órgão próprio do Ministério da Educação, chamado Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES. A CAPES, então, é que acompanha esses programas de pós-graduação, que podem incluir um curso de mestrado e outro de doutorado ou apenas mestrado. E a cada 3 anos, então, ela divulga uma avaliação dos resultados. Essa análise leva em consideração a proposta das aulas, o corpo docente, discente, as teses e dissertações realizadas, a inserção social e a produção intelectual realizada. Depois que ser feita essa verificação, os programas então recebem conceitos que variam entre a nota 1 e a nota 7 para as instituições que oferecem mestrado e doutorado, e nota 1 a 5 para as que dispõem apenas de mestrado. Para ser recomendado pela CAPES, é necessário que o curso receba pelo menos a nota 3. Essa é a nota mínima pela CAPES. Atenção! Somente os cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação estão autorizados a expedir diplomas de mestrado e doutorado com validade nacional. Então, tome muito cuidado e consulte lá pela plataforma Sucupira. Mas no próximo slide falaremos sobre isso. Por que a CAPES tem os objetivos, estabelece objetivos práticos, para mestrados e doutorados eficientes e de alta qualidade? Por que essa preocupação com a qualidade dos cursos stricto sensu no país? Segundo a CAPES, primeiro é a formação do professorado competente, que possa atender a demanda no ensino básico e superior, garantindo ao mesmo tempo a constante melhoria da qualidade, principalmente do ensino, Então, para formar principalmente professores, 2. Estimular o desenvolvimento da pesquisa científica por meio da preparação adequada desses pesquisadores. Pesquisadores que têm mestrado e doutorado, eles fazem e desenvolvem melhores pesquisas científicas, justamente por causa do método científico. E o terceiro, assegurar um treinamento eficaz de técnicos e trabalhadores intelectuais, do mais alto padrão, para fazer face às necessidades do desenvolvimento nacional em todos os setores. Ou seja, justamente para poder ter esses mestres e doutores que possam se engajar, então, e dar sustento ao desenvolvimento e à inovação no setor privado. Aqui eu trago alguns dados básicos, do programa que eu estou hoje inserido, que é o Programa de Pós-Graduação em Sistemas Mecatrônicos da UNB. Então, é um curso oferecido pela UNB. Vocês podem verificar lá na plataforma Sucupira, nesse link que eu coloquei aqui. E vocês podem verificar que ele tem mestrado e doutorado. Se ele tivesse só mestrado, ele teria nota de 1 a 5. A nota é 3. Então, ele tem uma nota mínima pela recomendação pela CAPES. Há uma necessidade, todo um trabalho da coordenação do nosso curso, justamente para
melhorar essas notas, né? Mas por que a nota é importante, né? Ela é importante porque essa certificação da pós-graduação brasileira, né, ela vai ser referência para a distribuição de bolsas, né, bolsas de estudo, né, e recursos para fomento à pesquisa. Então, vários editais, eles estabelecem uma nota mínima, né, para a participação desses cursos nesses editais. E se você não tem uma nota boa nos cursos de pós-graduação, você fica fora desses editais. No final do ano passado, já que estamos em 2021, né, em 13 de novembro, uma nova portaria, então, estabeleceu todo o processo de avaliação para o ano 2021. Então, nós estamos dentro de um novo período avaliativo. Então, como nós estamos em fevereiro de 2021, ainda estamos dentro do prazo de coleta, né, que os envios devem ser feitos pelo coordenador do programa de pós-graduação. Então, entre o 1º de janeiro até o dia 23 de março, está sendo feita essa coleta. Vocês podem verificar nessa tabela, né, todos os prazos, né, e todo o processo que é feito pela CAPES para coletar, justamente para verificar esse novo processo avaliativo da pós-graduação. E o resultado vai sair somente lá no final do ano, um pouquinho antes do Natal, né, entre dia 20 a 24 de dezembro, né? Como principal produto da pós-graduação é a formação discente, né? Uma medida do desempenho pleno do corpo discente repousa na coautoria em produções de maior qualidade, ou seja, o principal produto da pós-graduação é a formação desses alunos, né, desses estudantes que passaram pelo mestrado e doutorado, então, e nós queremos então fazer com que eles melhorem a sua produção científica, né, com maior qualidade. E por isso, né, considera-se, para fins de avaliação da produção intelectual do programa da pós-graduação, os trabalhos gerados por egressos até 5 anos após conclusão do curso. Então, se você já terminou o seu curso de mestrado ou doutorado há menos de 5 anos, continue atualizando o seu currículo Lattes na plataforma do CNPq, pois isso vai ser muito importante para o seu curso de pós-graduação e para a sua universidade. Você estará melhorando não apenas o seu currículo, mas todo o currículo também de todos os alunos que estão lá ou que já passaram por lá. Então, não esqueça, até 5 anos, se você continua publicando, continue atualizando a sua plataforma Lattes. Mas o que eu posso fazer para ajudar a minha pós-graduação a melhorar, né? O que eu posso fazer? A primeira coisa é atualizar o seu currículo Lattes. A plataforma Lattes, né, onde que você vai colocar todo o seu currículo lá, todas as atividades, sua produção bibliográfica, né, dos seus professores também, né? Então, você vai colocar lá todos os artigos que você escreveu, livros, capítulos, trabalhos completos em anais de eventos, né? A ideia aqui sempre é publicar artigos que estejam dentro do Qualis A1 e A2, já vou explicar sobre isso, e ou livros, e participar de eventos. Então, todos os cursos que você vai fazendo, você vai atualizando dentro da plataforma Lattes, e isso vai ajudando, então, nessa mineração de dados que é feita pela universidade, pelos professores, né, pelo coordenador do curso, dessa produção que está sendo feita nos cursos de pós-graduação. Então, é muito importante você ter o seu currículo Lattes na plataforma CNPq totalmente atualizado. E o melhor de tudo isso, que você é de graça e você não paga nada por isso. Mas o que é o Qualis da CAPES, né? O Qualis é um conjunto de procedimentos utilizados pela CAPES, que é do Ministério da Educação, como já falei, para a estratificação da qualidade da produção intelectual dos programas de pós-graduação. Ele foi concebido para atender às necessidades específicas do sistema de avaliação e é baseado nas informações fornecidas por meio do aplicativo Coleta de Dados, que é, como já falei, enviado para o coordenador da pós-graduação. Como resultado, disponibiliza uma lista com a classificação dos periódicos utilizados pelos programas de pós-graduação para a divulgação da sua produção.
A função do Qualis, então, é exclusivamente avaliar a produção científica dos programas de pós-graduação. A estratificação da qualidade dessa produção é realizada de forma indireta. Dessa forma, o Qualis afere a qualidade dos artigos e de outros tipos de produção a partir da análise da qualidade dos veículos de divulgação, ou seja, os periódicos científicos. A partir de julho de 2019, a CAPES, então, notificou a adoção de uma nova metodologia para as áreas de avaliação do Qualis periódicos, que classifica essas revistas científicas brasileiras. Ele é usado, então, para classificar a produção científica dos programas de pós-graduação no que se refere aos artigos publicados em periódicos científicos. E como resultado, então, disponibiliza uma lista com a classificação dos veículos utilizados pelos programas de pós-graduação para a divulgação da sua produção. Então, nós teremos lá os periódicos que são A1, A2, A3 e assim sucessivamente. E mudou isso, E segundo os meus pares, os critérios foram melhores. Então, a nova fórmula, ela buscou critérios mais objetivos, que permitam uma comparação mais equilibrada entre áreas de avaliação, atentando-se também para a internacionalização. Ele se fundamenta em 4 princípios. Uma classificação única. Cada periódico recebe apenas uma qualificação, sem considerar a quantidade de áreas onde foi mencionado. Classificação por áreas-mães. Os periódicos foram agrupados de acordo com a área onde houver o maior número de publicações nos anos de referência de avaliação. Qualis referência, combinando indicadores bibliométricos e um modelo matemático, a diretoria de avaliação da CAPES pré-classificou os periódicos em estratos de referência. Já vou falar especificamente sobre esses estratos de referência. E indicadores bibliométricos, que consideram o número de citações do periódico em 3 bases: a Scopus, a Web of Science e o Google Scholar. Então, no Scopus, o Site Score, no Web of Science, o fator de impacto, e no Google Scholar, o índice H5. Bom, os extratos de referência que eu fiz referência anteriormente foi a nova forma como a CAPES vai estar qualificando, pelo Qualis, os periódicos científicos. Então, a partir de uma base 100, foi retirado intervalos iguais de 12,5% do percentil final, resultando em 8 classes, que vão do A1 ao A4, do B1 ao B4. Então, a revista que vai de 100 a 87,5 está dentro do primeiro extrato, que é uma revista Qualis A1. De 87,4 para 75 é que define o valor mínimo do segundo extrato, a revista do Qualis A2. E assim sucessivamente, retirando 12,5 até o valor inferior a 12,5, que é o B4. Qual é o grande objetivo de todos os professores e pesquisadores dentro das universidades brasileiras? Publicar, claro, nos periódicos que têm o melhor Qualis, e que vão ajudar a qualificar melhor o seu curso de pós-graduação, que são as revistas que estão dentro do Qualis A1 e A2. Bom, falei anteriormente sobre os percentis, a estratificação que foi feita pela nova metodologia da CAPES. Mas como identificar esse percentil, usando, por exemplo, aqui o Web of Science. Você tem que acessar os periódicos da CAPES, e pela sua instituição, você se loga dentro dessa plataforma do periódico da CAPES, e busca pela base por JCR. Buscar base, procure JCR. Digite o nome do periódico, aperte o ícone da lupa, e você vai buscar, então, o journal. Eu coloquei aqui um exemplo, que é o Journal of Industrial Information Integration,
que é um paper, um periódico que eu já submeti um trabalho, né? Mas que ainda não foi devolvido, né, para o autor. Então, eu tenho um trabalho desse journal, né, e eu botei isso como exemplo, né. Aqui, nós vamos verificar o seguinte: fazendo essa busca do JCR, o fator de impacto, né, no Web of Science, vocês vão ter essa tela aqui embaixo, né, e do lado direito vocês vão ver o JCR Impact Factor, que é o GIF percentil. E vocês vão verificar que ele é 98,958, né? Se fosse apenas esse fator, esse percentil utilizado, já seria qualificado como Qualis A1. Lembra, né? De 100 a 87,5, ele é um Qualis A1. Como ele está perto de 100, está com 98, né? Ele já poderia ser considerado um Qualis A1. Só que o Qualis, ele é melhor ainda porque ele utiliza não só o Web of Science, como a própria Scopus. Bom, e aqui então o exemplo usando a Scopus, né? Então, você acessa esse link da Scopus, né? Busca em fontes, né? Sources, né? Digita o nome do periódico, achar as fontes, find sources, e o mais alto percentil, highest percentil. Normalmente o Scopus, né, ele apresenta um percentil maior do que a própria Web of Science, né? E aí vocês verificam aqui que é 99%, né? Então esse é considerado um Qualis A1 para esse journal, que é o mesmo journal que eu dei no exemplo anterior, né? Ele é classificado como A1 porque ele possui um site score e um GIF, né? Para fins de estratificação, e o maior valor de percentil entre eles, né, é 99%. Entre 100 e 87,5 ele já seria considerado um Qualis A1, e está próximo de 100, então esse é um journal Qualis A1. Mas aqui eu ainda coloco, né, como identificar o índice H5 para periódicos usando o Google Scholar, né? Então você acessa o Scholar Google, né, por esse link. No lado esquerdo, no ícone com os 3 tracinhos, abra o menu, coloca a aba Metrics, clica na lupa, digita as palavras com o nome do periódico, aperta na lupa e vai aparecer 2 métricas. Uma que é o índice H5, que é o número H de uma publicação, em que H artigos publicados nos últimos 5 anos tenham sido citados no mínimo H 5 vezes, né? E a mediana H5 de uma publicação consiste na média de citações para os artigos que compõem seu índice H5. E aqui, então, eu trago o exemplo, né, o índice H5 do Google Scholar, né? O índice H5 para a estratificação foi baseado na mediana do H5 para o extrato equivalente nos periódicos. Então, tem uma tabela de enquadramento, né, que o Qualis A1, né, a mediana é maior ou igual a 35, o Qualis A2 a mediana é maior ou igual a 25, o Qualis A3 a mediana é maior ou igual a 20, assim sucessivamente, né? E vocês verifiquem, né, que esse journal que eu tinha dado como exemplo, né, ele tem uma mediana 44. Como 44 é maior do que 35, ele então é um journal Qualis A1. Aqui coloco também a importância da participação em conferências e congressos científicos, né? Uma conferência não é apenas uma oportunidade para o pesquisador apresentar o seu trabalho, né, para a comunidade científica em geral, mas ele também é um importante local para brainstorming, né, ter novas ideias, networking, fazer contatos, né, com editores de revistas, de periódicos, outros pesquisadores que estão pesquisando na sua área, né,
fazer conexões vitais que podem levar a novas iniciativas, novos artigos e financiamento também, né? É importante que esse trabalho que você está publicando nesses congressos, né, e conferências, eles tenham o DOI, né? Pois fará parte do seu acervo científico quando você colocar isso lá na sua plataforma Lattes. Mas o que é o DOI, né? O DOI é Digital Object Identifier, né? Identificador de objeto digital. É um padrão de números e letras que identificam as publicações. Ela faz essa identificação exclusivamente em ambiente virtual, dando ao objeto singularidade e permanência reconhecida na web. Artigos periódicos, imagens, copyright, livros, capítulos de livros e qualquer conteúdo digital pode receber um código de especialização de DOI. Então, o DOI, na verdade, é a carteira de identidade do seu artigo científico. Ele vai identificar o seu artigo em todas as bases, né? E ele também pode ser relacionado lá, né, quando você vai colocar o seu artigo científico, você vai ligar o número do DOI ao seu artigo científico, né? Porque daí vai poder, inclusive, você vai poder receber citações, né? Quem lê o seu artigo e citar o seu artigo, isso vai estar vinculado, então, ao seu currículo Lattes. Vá lá no seu currículo Lattes, coloca o DOI dos seus artigos. Mas como escolher os congressos e eventos, né? Bom, uma dica, né, primeiramente, é perguntando ao seu orientador, né, ao seu professor ou professora, né? Mas eu diria também que um critério para avaliação são os seguintes: consolidação, né? O número e periodicidade das edições, né? Quanto mais consolidado o evento, melhor ele é avaliado. Por exemplo, um evento que já está na 35ª edição, né, é melhor que um que está começando agora, né? Abrangência, né? Internacional, nacional, regional, estadual e local, né? Para se ter uma ideia, dentre outros critérios, um evento é considerado internacional se o comitê científico é composto por maioria de membros de instituições estrangeiras, assim como os conferencistas e convidados. Deve haver uma chamada internacional com divulgação e apresentação de trabalhos na língua do evento, né? Os eventos nacionais e internacionais também podem alcançar a mesma pontuação nesse critério, até 20 pontos, né? O regional até 15 pontos, né? O estadual até 10 e o local até 5 pontos. Ou seja, existe uma avaliação também pela CAPES desses congressos e eventos, né? E os eventos serão avaliados a partir das informações da produção disponibilizadas em mídias digitais online, que são esses anais dos eventos, né? Desse modo, a apresentação da URL do trabalho completo em anais é obrigatória na plataforma Sucupira, né? Que é mantida pela CAPES. E desse modo também no Lattes, onde deve se apresentar o nome e a edição do evento, o número inicial e final das páginas. Então, se você participou de eventos e publicou trabalhos lá, vá lá e faça a sua atualização do currículo Lattes. Bom, mas o que é bibliometria, né? E eu trouxe aqui uma definição de Macias Chapula, de 98, né? Que estuda de forma quantitativa a produção, disseminação e uso da informação científica que está registrada. É por meio de padrões e modelos estatísticos e matemáticos que é possível analisar e construir indicadores, né? Número de trabalhos publicados, número de citações, etc., sobre a produção científica. Com os resultados dessas medições, é possível prever e apoiar tomadas de decisões, por exemplo, para editais, né? E pode-se trabalhar com livros, periódicos, científicos, artigos, etc. E agora eu vou falar um pouco sobre alguns indicadores bibliométricos, né? E o primeiro deles é da Web of Science, né, que é o fator de impacto, Impact Factor, né, IF, que é a média de citações que recebe nos artigos publicados em um determinado periódico científico. É atribuído pelo Journal Citation Reports, o JCR, para comparar periódicos de uma mesma área do conhecimento, né? Então, ele vai comparar qual vai ser os periódicos que vão ter maior ou menor fator de impacto. Como ele é calculado? O fator de impacto de um determinado periódico, em 2017, por exemplo,
poderá ser calculado da seguinte forma: se x é igual ao número total de vezes que os itens publicados pelo periódico em 2015 e 2016 foram citados em periódicos indexados na Web of Science durante o ano de 2017. Então, ele tem um período de 2 anos para trás. Se é 2017, vai pegar então 2015 e 2016, né? E vai verificar o total de vezes, né, que foram citados esses artigos. E o número total de artigos, e Y, né, é o número total, que é igual ao número total de artigos publicados pelo periódico em 2015 e 2016. O fator de impacto da revista será então x sobre y, ou seja, vai pegar o número total de citações que recebeu nos últimos 2 anos, né, sobre o número de artigos que vai ter, né? Então vai ter uma média aí de citações desses artigos dos últimos 2 anos, né? Ele tem uma base, o JCR tem uma base de 11.600 periódicos, ele é feito anualmente, né, de 80 países, né, e compõe a coleção de base de dados da Web of Science, né? E, como coloquei, anualmente, então, publica a atualização desse fator de impacto dos periódicos, né? E apresenta uma lista com a distribuição das citações recebidas pelos artigos de cada revista, e também uma lista com todos os artigos publicados pelo periódico avaliado e que são passíveis de receberem citações. Ou seja, essa última lista apresenta o número total de artigos publicados pela revista nos últimos 2 anos, que antecedem ao ano de avaliação do fator de impacto. Aqui falo do outro indicador bibliométrico, que é o índice H. O índice H é um indicador de desempenho que analisa de forma quantitativa a produção científica de um autor, medindo ao mesmo tempo a sua produtividade, né? Ou seja, o número de publicações que ele teve, e o impacto das suas publicações, né? Pelo número de citações recebidas, né? Então, eu trago aqui um grande cientista, que é o professor Paulo Artacho, né? Da Universidade de São Paulo, né? Que tem um índice H de 85. O que quer dizer esse índice 85? Né? Essa é uma foto desse momento, né? do professor Artacho, né? Onde que ele teve pelo menos 85 artigos, né? Citados 85 vezes. Né? Ele é considerado um índice bibliométrico e foi criado por esse físico, George Hirsch, né? Que publicou, então, em 2005, na revista PNS, um artigo chamado An Index to Quantify an Individual's Research Output. Né? Então, pesquisadores, a partir daqui, né, eles não são todos iguais. Né? Você pode qualificá-los pelo seu índice H. Só que o índice H é apenas uma foto do momento. Né? É claro que um pesquisador mais antigo, né, ele vai ter mais artigos publicados e esses artigos, então, por estarem mais tempos publicados, também vão receber maior número de citações. Né? Então, mas isso pode qualificar, vamos dizer assim, os pesquisadores. Né? E ele não é um número estático, como eu expliquei, né? Pois um artigo pode continuar recebendo citações ao longo dos anos. Né? Por isso, o cálculo é feito a partir do número de artigos publicados por autor. Né? Então, como eu coloquei, né? Ele é calculado. Né? Então, o professor Paulo Artacho tem pelo menos 85 artigos com, no mínimo, 85 citações. Parabéns, professor. E o índice H5 do Google Acadêmico, ou do Scholar Google, né? É um índice bibliométrico, né? Criado pelo Google, que é o indexador H dos artigos publicados nos últimos 5 anos. Né? E trata-se do maior número H de uma publicação, em que H artigos publicados em 2011 a 2015, por exemplo, né, tenham sido citados no mínimo H vezes cada. Né? E nas métricas do Google Scholar você pode ainda ver a relação dos 100 principais periódicos científicos de várias áreas de conhecimento em vários idiomas. Aqui, por exemplo, trouxe a categoria de Engenharia e Ciência da Computação, onde vocês podem verificar o índice H5, né, e a mediana desse índice H.
Então, todas essas publicações, né, trouxe apenas 10, né, mas vocês podem verificar, são as principais publicações dentro da categoria de engenharia e ciência da computação. Bom, mas o que é o ID-ORCID, né? O ID-ORCID nada mais é do que um identificador digital e único composto por um código alfanumérico que distingue um pesquisador de outro, né? Então, vamos dizer assim, é o número da carteira de identidade para o pesquisador. Assim, consegue resolver um problema de ambiguidade de nomes entre autores, né? Porque, por exemplo, no Brasil existem várias pessoas que se chamam João Silva. Como diferenciar, por exemplo, o João Silva da UNB do João Silva da Unicamp, né? Então, por isso que nós temos, então, essa identidade do ORCID. Ele faz com que os pesquisadores sejam facilmente atrelados às suas produções científicas, né? E dessa forma, então, o autor é constantemente citado e referenciado na produção de terceiros, consegue adquirir um prestígio significativo na esfera acadêmica, né? Segundo o material publicado pela Elsevier, né, as citações representam o reconhecimento ou validação de uma pesquisa por outros pesquisadores, né? Ou seja, os outros pesquisadores não só estão lendo o seu trabalho, mas estão achando o seu trabalho tão relevante que estão citando eles na pesquisa que eles estão fazendo, né? A ciência é assim, se escala sobre o trabalho de outros, né? O ID-ORCID, então, é muito parecido com o DOI, só que o DOI é para o objeto lá, para a revista, para o artigo, né? E o ID-ORCID identifica o autor. Vá lá, se você não tem ainda o seu ID-ORCID, registre-se, né, nesse link, é de graça e toma somente alguns minutos. E utilize depois o seu ID-ORCID no seu currículo Lattes, né? Isso facilita depois a própria busca de artigos científicos que você escreveu. Bom, falamos tantos até agora, né, de artigos científicos, mas o que são artigos científicos, né? Artigo científico, então, é a parte de uma publicação com autoria declarada que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas mais diversas áreas do conhecimento. Os artigos científicos podem trabalhar tanto com os resultados de uma pesquisa teórica, de base bibliográfica, por exemplo, como com pesquisas mais práticas, né, que envolvam, por exemplo, a coleta de dados e experimentações, experimentos mesmo de laboratório, né? Eles não costumam ser muito longos, né? Depois eu vou explicar um pouco sobre a origem disso, né? Eles estão mais em formatos de cartas, né? E por isso tem em média, mais ou menos, 20 páginas, né? E 8.000 palavras. Quem pode escrever um artigo científico, né? Já que os artigos científicos tratam do estudo e da análise de temas específicos, né? É mais habitual, né, que eles sejam escritos por especialistas no assunto. Mas quando eu fui fazer essas anotações, né, verifiquei que tem artigos científicos escritos inclusive por crianças, né? Então, o mais comum é que sejam pessoas como eu e você, né, que escrevam artigos científicos. Graduados, pós-graduados, mestres, doutores e pós-doutores, né, desenvolvendo esse gênero científico, né? Não existe uma regra que determine quem pode ou quem não pode escrever artigo científico. Por que publicar os artigos científicos? Ter um artigo publicado e ver o seu nome sendo citado em outras pesquisas agrega valor e autoridade ao seu currículo e à sua carreira acadêmica. Você está contribuindo para a ciência, aumentando o estado da arte, o conhecimento humano. Você cumpre as obrigações da pós-graduação e ajuda a melhorar a qualidade da sua universidade. Lembre-se que os artigos são a base de comunicação entre acadêmicos e pesquisadores. Você vai estar escrevendo para um público que vai estar pesquisando na sua área. Então, os artigos científicos são a chance de tornar os resultados da sua pesquisa acessíveis e duradouros para outros pesquisadores. Se o resultado da sua pesquisa não for compartilhado, ele não terá tanto sentido, né? E até utilidade para o meio científico. A ideia da ciência, né,
é que se alguém pesquisou alguma coisa, eu tendo conhecimento sobre essa área, eu lendo esse artigo, posso escalar e posso ir além. Isso faz com que a humanidade se torne melhor. Bom, mas onde devo publicar esses artigos científicos, né? Em primeiro lugar, gostaria de dizer que escolher o canal inadequado para a publicação de trabalhos é um dos erros mais comuns entre cientistas, pesquisadores e acadêmicos, principalmente se forem iniciantes no assunto. Então, escolher o canal adequado é muito importante para a sua pesquisa científica. Eu vou estabelecer aqui qual é a minha estratégia, né? E quero compartilhar essa estratégia junto com vocês. Então, nós temos aqui, nós podemos publicar tanto nos periódicos, que são os journals, né? Como nos anais dos eventos, dos congressos, né? O maior fator de impacto, como eu já coloquei lá na bibliometria, está nesses periódicos que têm o Qualis A1 e A2, como já expliquei para vocês. Esses periódicos normalmente têm revisão por pares, que são os peer review. Já vou explicar sobre isso. E esses peer review podem ser acesso aberto ou fechado. Entretanto, leva tempo até com que o editor da revista veja o seu artigo e faça a revisão por pares. Isso pode levar até um ano ou passar inclusive de um ano, né? É um processo longo, né? Mas é onde que temos o maior fator de impacto. Temos a possibilidade também de ter os preprints, né? Que são através de uma plataforma e eles são imediatamente disponibilizados. Vou explicar um pouco sobre isso também. E os anais dos eventos, desde que eles têm o DOI, esse identificador do seu artigo científico, e normalmente os prazos são o prazo do evento. O congresso acontece num determinado prazo, 2 ou 3 meses depois, eles publicam isso nos anais dos eventos. Bom, a revista científica, então, como eu coloquei para vocês, eu faço a pesquisa, faço um manuscrito, e nós vamos dar aqui algumas dicas de como fazer esse manuscrito. Envio, então, para a revista, né, pelo link da revista, envio lá como autor para o periódico. Vai ter o editor, né? E esse editor, o que ele pode fazer? Ele pode rejeitar, né, pedir melhorias, né, e mandar um retorno para o próprio autor, ou aceitar, dizendo que aquilo está dentro da qualidade da revista que ele está editando, né, e passar para a revisão por pares, né. Os pares também, que são outros pesquisadores, né, podem pedir atualização para o próprio autor, né. Após essa revisão por pares, eles podem rejeitar, né? E daí, se ela for rejeitado, vai mandar para o autor e você vai ter que escolher, vai ter que melhorar a sua pesquisa e buscar um outro periódico, né? Ou publicar, né? Mas existe ainda essa possibilidade do pré-print, né? E eu vou falar um pouco sobre esse pré-print um pouco mais além. Então, como eu expliquei para vocês, essa é a publicação em periódicos da revista, todo o ciclo, né? Da pesquisa, manuscrito, periódico, vai para o editor, pode rejeitar, e daí sim você vai ter que buscar uma outra revista, melhorar sua pesquisa e buscar um outro periódico, né? Enviar para revisão por pares, que também podem rejeitar ou aceitar, né? Ou pedir uma atualização ainda para você, e daí sim você ter o seu artigo científico publicado. Eu trouxe essa arte aqui, muito bem bolada, né, da cadeia de produção do conhecimento na ciência, né? Então, a primeira etapa lá é a produção de conteúdo, né, que é o conjunto das atividades necessárias à pesquisa, né? Ela concentra o maior investimento de recursos públicos, né? Então, nós temos lá o salário do pessoal, o pessoal técnico, bolsas, a infraestrutura toda, né? E você vai gerar, então, o seu trabalho científico. A segunda etapa, né, é a avaliação por pares, ou seja, você tem um artigo científico, enviou para a revista, o editor aceitou, né, está dentro do escopo da revista e mandou então para avaliação por pares. Os resultados então apresentados formalmente pelos autores, principalmente artigos, são avaliados por outros pesquisadores
que usam seu tempo de trabalho. Podem ser remunerados ou não. E a terceira, então, é a publicação desses conteúdos, né? E só que ocorre um investimento privado. Mesmo assim, existem editoras de periódicos que cobram taxas de publicação, pagas com verbas públicas, né? Já vamos explicar sobre isso. Mas eu queria falar aqui um pouco sobre a produção de conteúdo do seu artigo científico, né? Como organiza o meu artigo, né? Quando você organiza seu manuscrito, a primeira coisa a considerar é a ordem das seções, que será muito diferente da ordem dos itens da sua lista de verificação, seu checklist. Vamos falar no próximo slide sobre isso. Então, um artigo começa com título, resumo e palavras-chave, né? As keywords, né? O texto do artigo segue o formato IMRAD, que responde às seguintes questões abaixo. I, de introdução, o que você, outras pessoas fizeram, por que você fez isso. Métodos, como você fez isso. Resultados, o que você encontrou. E a discussão, o que tudo isso significa. O texto principal é seguido ainda por conclusão, agradecimentos, referências e material de apoio. Embora esta seja a estrutura publicada, no entanto, frequentemente usamos uma ordem diferente ao escrever o artigo. Já falarei sobre isso. E aqui estão os passos para organizar seu manuscrito, né? Em primeiro lugar, prepare as figuras e tabelas. Uma figura vale mais que 1000 palavras. Mas cuidado com as restrições de cores, preto e branco, né, nas publicações. Muitas publicações, quando você vai publicar essas figuras coloridas, eles cobram uma taxa sobre isso. Então, tenha muito cuidado ao utilizar figuras coloridas nas suas publicações. Escreva os métodos, a metodologia, escreva os resultados, escreva a discussão. Finalize os resultados e a discussão antes de escrever a introdução. Isso porque, se a discussão for insuficiente, como você pode demonstrar objetivamente o significado do seu trabalho na introdução. Então, a introdução vai ser a última parte depois da discussão. Escreva uma conclusão clara. Escreva uma introdução atraente. Por que isso? A introdução e o resumo vai ser a porta de entrada para o seu artigo. Atraia o leitor, outros pesquisadores, com um bom resumo, que seja bastante atraente, né? Que demonstre realmente por que aquele artigo científico foi escrito. Redija um título conciso e descritivo. A minha recomendação é utilizar no máximo 15 palavras. 15 palavras para o título apenas. Selecione palavras-chave para indexação. Essas palavras-chave justamente para o setor de buscas, né? Então, tente normalmente linkar palavras-chave que linkem justamente com a pesquisa do seu artigo. Escreva os agradecimentos, escreva as referências e utilize ferramentas como o Mendeley. Eu uso o Mendeley justamente para utilizar as referências. Fica muito mais fácil. Há outras ferramentas que você também pode utilizar. Mas antes de começar a escrever, principalmente em inglês, um artigo, há duas coisas importantes que você deve fazer para definir a base de todo o processo. O tema a ser estudado deve ser o primeiro problema a ser resolvido. Então, você tem que conhecer muito bem o tema que você vai escrever. Defina suas hipóteses e objetivos. Eles estarão incluídos na introdução. E revise a literatura relacionada ao tema e selecione alguns artigos. Cerca de 30 ou mais, né? Esses artigos vão estar citados depois nas referências. Artigos científicos que têm poucas referências, eles são um pouco densos, né? Utilize também, faça uma busca dos artigos científicos mais recentemente escritos. Por exemplo, se eu estou em 2021, né? Busque a partir de 2015 para frente. Quais os artigos que foram dentro dessa busca, né, de 2015 para frente, os mais atuais, né, que podem ser citados em seu artigo, né, eles estarão listados nessas referências, né. E por fim, lembre-se que cada editor tem suas próprias diretrizes e preferências de estilo, portanto, sempre consulte o guia para autores do editor da revista que você está publicando, né.
Mas falando tanto aí, revisão por pares, peer review, o que é isso? É o processo de avaliação do conteúdo de um artigo científico por cientistas externos à revista, que recebeu o seu artigo, né, para publicação. Este processo é coordenado pelo editor-chefe da revista e pelos editores auxiliares, designados pelo editor-chefe. Alguns requisitos mínimos devem ser obedecidos nesse processo. Os revisores a serem escolhidos, no mínimo 2, não podem pertencer ao mesmo departamento ou laboratório dos autores do artigo. Questão ética. Não devem ter sido colaboradores recentes dos autores. E, sobretudo, devem ser especialistas no tema da pesquisa relatada no artigo. Ou seja, não podem ser os seus amigos de laboratório que vão fazer a revisão do seu artigo. Tem que ser pessoas neutras. Continuando então a revisão por pares, após um prazo pré-estabelecido, 2 a 4 semanas, mas depende muito da área de conhecimento, cada revisor, separadamente, envia o seu parecer para análise e decisão do editor responsável da revista. Se o revisor questiona os dados, metodologia ou outros aspectos do artigo, e sendo do interesse do editor em continuar o ciclo de avaliação, esses questionamentos então são enviados aos autores para as devidas respostas. Então você está ganhando uma chance aqui de melhorar o seu artigo para poder submeter novamente à revista. Após a resposta dos autores, o editor encaminha o texto com as respostas e modificações aos revisores para uma nova avaliação. Esse processo de avaliação-resposta poderá se repetir várias vezes, até que os revisores e editores concordem que o artigo esteja pronto para publicação. Ele está maduro o suficiente para ser publicado. E pode ocorrer também que os autores não consigam ou não queiram responder adequadamente aos revisores. Nesse caso, o editor toma a decisão de encerrar o ciclo de avaliação, rejeitando o artigo. E se você quiser publicar, vai ter que buscar uma outra publicação. Mas quais são as modalidades de revisão por pares existentes? Nós temos duas, a fechada e a aberta. A fechada, o parecer dos revisores, questionamentos, sugestões, correções, as respostas dos autores e a decisão final do editor não são expostas publicamente. É tudo fechado. Apenas editores, revisores e autores têm conhecimento do processo. Quem pratica isso? Esse é o processo padrão hoje. Quase todas as revistas praticam isso. Para a maioria das revistas científicas. Tanto as tradicionais, revistas por assinatura e versão impressa, como as revistas de acesso aberto inteiramente digitais. Já falaremos sobre o acesso aberto. E a modalidade de revisão por pares aberta. Isso é uma novidade. Todo o processo está visível ao público. Parecer dos revisores, resposta dos autores, decisão do editor. Os pareceres e respostas são incorporados ao conjunto de arquivos do artigo, podendo, em alguns casos, serem citados independentemente do artigo principal. É atribuído um DOI a cada parecer. Esta revisão aberta pode identificar ou não os revisores. E quem pratica? Algumas revistas recentemente criadas, né? Por exemplo, essa F1000, não conheço. E plataformas de publicação de algumas organizações de financiamento à pesquisa, como a Fundação Bill e Melinda Gates, Wellcome Trust, entre outros. Então, essa é uma novidade da revisão por pares aberta. Mas quais são os tipos de revisão por pares? Nós temos 3 tipos. A revisão anônima simples, onde os revisores não são identificados os autores, mas os revisores conhecem a identidade dos autores. É a forma mais comum de revisão de artigos científicos, sobretudo nas ciências naturais. Revisão anônima dupla. Essa é a que eu mais conheço, né? Os revisores não sabem a identidade dos autores, por isso que você tem que submeter, às vezes, o seu artigo às cegas, ou seja, você não pode se identificar no artigo científico. Você vai colocar o seu nome numa outra seção para submeter à revista, né? E esses, então, não sabem quem são os revisores. É totalmente anônimo, né? Eu não sei quem são os revisores e eles não sabem quem são os autores, né? E, na teoria, o duplo anonimato garante uma avaliação exclusivamente do mérito do artigo, sem o viés causado pela identidade de autores, vínculo institucional, nacionalidade, gênero, né? Na prática, é difícil o completo anonimato, né? Dada a facilidade de se obter informações das bases de dados científicas, né?
Então, se eu vou lá buscar exatamente quem está escrevendo esse artigo, acaba tendo conhecendo quem está escrevendo esse artigo, né? Mas a ideia aqui é ter uma avaliação exclusiva pelo mérito, independente de quem você seja. E a revisão identificada, né? Onde os nomes dos revisores são revelados para todos que têm acesso aos pareceres, e esse tipo de revisão é mais comum nas revistas e meios de publicação que abrem todo o processo de avaliação ao público. E a terceira etapa, então, é a publicação em periódicos, nas revistas científicas, né? Segundo o Directory of Open Access Journals, né, o número de revistas científicas hoje existentes é pelo menos 35 mil, 12.872 nesse Directory of Open Access Journals e 22.295 na base Scopus. Juntas essas revistas, né, essas 35 mil revistas publicam mais ou menos 2 milhões de artigos a cada ano, né? E são o resultado, né, do acúmulo de pelo menos 3 séculos e meio de disseminação do conhecimento científico. A revista mais antiga foi fundada no ano 1665, chama-se Philosophical Transactions of the Royal Society, e essa revista ainda continua publicando artigos científicos, desde 1665. Né? Como era feito anteriormente a isso? Né? Era feito no formato de livros. Né? Então, coloco aqui o exemplo aqui dessa figura, né? Que é o livro do Galileu Galilei. Né? E a partir dessa data, com essa revista, né, se usa, então, uma linguagem uma linguagem nacional ao invés do latim, né? E então a língua franca, né, do mundo acadêmico, né? Então, na verdade, a partir dessa revista, né, se produz a partir dessas cartas, que é o formato que mais ou menos se mantém hoje, né? Eu utilizo uma ferramenta, né, pela Elsevier, muito boa, né, que eu recomendo vocês aqui utilizar, que é uma ferramenta para auxiliar a encontrar o melhor periódico. Né? Para isso você tem que ter o seu título e seu resumo, o abstract, né, em inglês, e você então vai colocar lá o título e o abstract, né, e a ferramenta então vai indicar qual é o melhor periódico para você publicar. E com isso ainda você pode pegar o nome desses periódicos que ele está indicando para você e você volta lá naquelas ferramentas que eu já demonstrei do Qualys para ver exatamente qual é o Qualys que tem. E você vai tentar então ter a estratégia de ter um Qualys A1 ou A2. Mas para explicar um pouco para vocês o que é o acesso livre, né? Eu tenho que explicar um pouco de como é que as revistas científicas operam, né? De um modo geral, né, as revistas científicas operam em ambiente de permanente incerteza financeira, que também é bem típico da ciência contemporânea, né? Este ambiente de incerteza, então, propiciou o florescimento de um modelo que parecia funcionar relativamente bem do ponto de vista comercial, o modelo de assinatura, isto é, o leitor. Leia-se aqui as bibliotecas, né? Que pagavam para obter esse acesso, né? Este modelo, no entanto, sofreu forte pressão da comunidade científica e das entidades financiadoras para mudar o seu pilar de sustentação, a restrição de acesso, ou seja, não é que todo mundo tinha acesso, somente aqueles que estavam pagando para obter o acesso. Essas pressões, então, resultaram em efeitos positivos, né? No surgimento de um modelo de publicação científica que eliminou praticamente todas as barreiras de entrada na atividade editorial, propiciando o acesso universal para todo mundo do conteúdo dos artigos publicados. O surgimento de revistas exclusivamente digitais e de acesso livre permitiu, então, que uma parte significativa do conhecimento gerado atualmente pudesse ser lido, discutido e compartilhado por qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, desde que tenha acesso à internet, é óbvio. Isso era algo inimaginável até o final dos anos 1990. No entanto, este modelo de acesso aberto, né, exclusivamente digital e sem versão impressa, né, veio acompanhado de uma novidade, o Article Processing Charge, APC, isto é, o autor ou seu financiador paga para publicar o artigo científico em acesso aberto.
em consequência dessa novidade, abriu-se, né, descortinou-se uma oportunidade de negócio muito atraente na editoração científica, né? Então, o negócio de publicar artigos científicos em meio impresso era uma exclusividade de organizações acadêmicas e de poucas grandes empresas editoriais, necessitando de grandes somas de capital para entrar em operação. Então, nós temos aqui o acesso aberto e o fechado. O fechado, então, muito ligado com o século passado, com o século XX, né? Onde que não é imediatamente disponível, nem sempre é acessível, não é de baixo custo, não pode ser atualizada, não facilita a crítica aberta, não permite correção em tempo real, não é transparente, não estimula a interatividade. E o acesso aberto, a partir deste século, né, ele se concretiza, né, por meio de disponibilização dos artigos avaliados por pares em repositórios abertos, né? Imediatamente disponível, acessível, baixo custo, atualizável, facilita a crítica aberta, permite correção em tempo real, é transparente e estimula a interatividade. Esse storyboard aqui conta um pouco do acesso aberto ao conhecimento científico, né, e o papel da Universidade Brasileira, né? Então ele conta exatamente toda essa crise que eu falei para vocês, das publicações, né? E o surgimento, então, do acesso aberto, né? Que tem duas vias, né? A via verde, né? Que é justamente através dos repositórios institucionais, né? Onde o seu artigo científico então, fica disponível desde o início lá, né? Ou a via dourada, né? A via dourada através dos periódicos que já têm acesso aberto, né? Então, tem essas duas vias do acesso aberto. Vale a pena depois dar uma olhada aqui com carinho nesse storyboard. Mas como eu falei anteriormente para vocês, né, eu posso colocar o meu artigo científico num periódico, né? Ou posso ainda ter a opção do preprint, né? E já vou falar um pouco mais sobre o preprint, né? O preprint ele serve justamente quando eu quero dar logo visibilidade ao meu trabalho, à minha pesquisa científica. Quero logo divulgar para os meus pares, né, acelerar esse processo, né, de divulgar os dados da minha pesquisa científica, né? Então, eu tenho esses repositórios de preprints, que são totalmente digitais, né? E eles, logo depois que eu já coloco nesse repositório, eles já ficam disponíveis, então, para leitores especializados, né? E ainda tem a possibilidade de alguns periódicos, não são todos, de alguns periódicos aceitarem, né, que o meu artigo tenha sido colocado, então, no preprint. Então, vai depender da revista, né, do periódico, né, que aceite a entrada por esse preprint. Se realmente for um artigo muito bom, onde que ele, vamos dizer assim, ele é algo de destaque no estado da arte, né? É claro que o periódico vai querer ter esse artigo científico publicado no seu periódico, vai passar pelo editor, revisão de pares, que é o processo normal, para ser publicado depois num periódico, né? Mas é justamente para dar aqui celeridade, né, aos resultados da minha pesquisa científica. Aqui eu falo um pouco sobre o termo preprint, né? E se vocês quiserem entender um pouco mais sobre isso, eu coloquei 2 links aqui de vídeos no YouTube para vocês poderem entender. Então, apesar de ser implementado de forma totalmente digital, sem interface impressa, o termo preprint tem sido utilizado como uma referência aos tempos do artigo impresso, né? Cujas cópias, né, chamadas reprints, eram distribuídas aos leitores interessados, né? Então, preprints referia-se então àquela versão impressa do artigo ainda não publicado, né? Que poderia ser disponibilizado, distribuído ou arquivado em repositórios pessoais, né? O termo mais adequado, ao invés do preprint, poderia ser versão digital inicial, versão prévia, ou artigo em publicação imediata. E aqui eu explico um pouco melhor como é que funciona esses preprints, né? Então, os artigos são depositados pelo autor responsável no repositório. Após a inspeção do curador, o artigo estará disponível, né, visível em mais ou menos 24 horas, né, nesses repositórios digitais de preprints.
podendo ser lido, comentado, compartilhado e até mesmo citado, pois tornou-se um objeto digital identificado ao receber o número DOI, né? Nesse momento em diante, esse artigo não poderá mais ser removido do repositório, né? Agora eu me arrependi, não quero mais, quero publicar num periódico, né? Não tem mais como fazê-lo, exceto se for identificado qualquer infração à ética da publicação ou das boas práticas científicas, né? Existe um processo de retração-retirada, né, similar ao que ocorre no modelo de publicação tradicional. E poderá, no entanto, ainda receber novas versões, atualizações, para os quais novos DOIs serão gerados, né? Dessa forma, o artigo em repositório, o preprint, se torna um artigo vivo, né? Pois poderá sempre ser modificado, atualizado a critério do autor, é óbvio. Mas o mais importante diferencial do repositório preprint é que está implícito na sua designação. Os artigos ali depositados não passam pela avaliação dos pares, naquele processo tradicional, né? Ou seja, não recebem a certificação tradicional da publicação científica. Eles estão logo dispostos, né? Então, essa é a diferença de um preprint. E por final, então, eu gostaria apenas de salientar aqui as características dos preprints, né? Algumas características positivas, né? Então, a ideia aqui é obter visibilidade imediata para o seu trabalho, né? Permite que o público-alvo, né, leia e faça comentários, sugestões, correções, né? Então, é um artigo vivo, né? As sugestões podem ser utilizadas pelo autor para uma nova versão do artigo, né? Então, vocês veem que é algo que está mudando na ciência, né? Eu abro o meu artigo científico e aceito que os meus pares, então, comentem e melhorem a pesquisa que eu estou executando, né? Esse processo interativo, então, pode levar a diversas versões melhoradas do artigo, né? E permite avaliar ou testar o interesse e alcance dos dados científicos antes de uma versão definitiva, né? Era isso que eu tinha para vocês. Muito obrigado. Fico à disposição aqui. Me mandem um e-mail, né? Ou me procurem nas redes sociais para interagir comigo. Muito obrigado. Espero ter contribuído aí para que você tenha bons artigos científicos publicados. Muito obrigado.